Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez na nossa aula de língua portuguesa, hoje nós vamos aprender sobre o texto dramático, ok? Já havíamos conversado sobre o texto dramático no último vídeo, mas nós vamos prosseguir agora dando ênfase a algumas características desse texto. Na verdade, o texto dramático seria o nosso teatro, ok? Teatro escrito aí. Tá? Então, o texto dramático é uma narrativa, ou seja, uma história formada principalmente por diálogos em um determinado espaço e tempo. Quando eu falo de narrativa, eu falo de contar uma história. Então, o teatro, ele vai estar contando uma história, um acontecimento, não é? Combinado sobre isso, a gente já entendeu sobre isso. Narrativa é o contar de uma história. Tá. E no texto dramático, diferente de um conto, né? Ele tem presente muitas falas, é formado principalmente por diálogos, ou seja, os personagens falam por si próprio, não precisa de um narrador, ou seja, narrador é aquele que conta, a gente não precisa de um narrador ali na história, tem apenas os diálogos, como nós víamos também em questão de filme, novela, série. Quando a gente assiste um filme, não é só os personagens falando, então o teatro seria a mesma coisa. Aqui nós temos as falas dos personagens, ó, o texto inteirinho é fala de personagem, ó, Visconde, Pedrinho, Dona Benta. Perceba que você tem esse aspecto de diálogo, ou seja, as pessoas estão conversando, os personagens estão conversando, tá bom? E isso é muito presente nos filmes, nas novelas, né? Então, é um ponto fundamental do teatro, a gente vê que é formado por diálogos, tá bom? Quando eu falo de espaço, eu estou falando do local que acontece a história. Pode ser praia, casa, escola, mercado, e pode ser lugar inventado, pode ser em outra dimensão, depende da criatividade do autor do texto. Vamos dar um exemplo. A história da Cinderela, por exemplo. Ela passa em que espaço? Primeiro, ela passa na casa do pai, né? O espaço ali é a casa do pai onde acontecem os acontecimentos. Depois nós temos o baile, que é no palácio. Perceba, espaço da história. Quando a gente fala sobre a questão lá do filme do Thor, vamos pegar o filme do Thor. O filme do Thor, ele acontece em um reino, em outra dimensão, não é? Então, o espaço seria essa outra dimensão em que vive o Thor, não é? Então, quando eu falo para vocês de espaço, nada mais é do que o lugar onde acontece a história. Pegando a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a história se desenvolve todinha na floresta, não é? Até porque o lobo vai atrás dela, né? Toda aquela história que a gente já conhece. Então, o espaço é o local físico que acontece a história, tá? E pode ser variado de acordo com o intuito daquele criador da história. Aí, eu pedi para vocês voltarem ao texto na pergunta 7 e ver qual que é o lugar que passa a história busca o tesouro. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão ver qual é o lugar que acontece a história. Bom, prof, pode ser mais de um? Pode ser mais de um, dependendo da sequência de ação, né? Combinado? Só voltar no texto. E aí, vem outra característica do texto dramático, são os personagens, que são os participantes da história. Então, pode ser animal, pessoa, objeto. Lembra da fábula da formiga e da cigarra? Quem que eram os personagens? Quem participava da história? A cigarra e a formiga, né? Depois a gente leu a história do vagalume e da serpente. Quem eram os personagens? O vagalume e a serpente. Então, os personagens são os participantes da história. Bom, prof, como que eu posso entender isso? Vamos lá para um exemplo prático da nossa vida, que a gente vê mais, assiste mais. No filme Os Vingadores, por exemplo, quem são os personagens? Nós temos o Thor, o Hulk, não é? O Homem de Ferro. Nossa, são tantos personagens que participam da história e cada um tem sua personalidade, não é? Não são todos iguais, cada um vai ter sua personalidade, cada um vai ter seu poder. Isso. Então, os personagens são os participantes da história. Simplesmente isso. Mas, prof, eu posso ter participante animal? Posso. Na história da cigarra e da formiga, nós temos aí dois animais. E objetos? Lembra da Bela e a Fera? Quem já leu a Bela e a Fera? Lembra que na Bela e a Fera nós temos o bule falante, né? Aquele aparador de vela falante. Então, nós podemos ter os mais variados personagens. Depende o quê? Da criatividade do produtor do teatro, do texto dramático. Correto? E aí, eu peço para vocês irem lá na história do texto, a busca ao tesouro, e me mencionar aqui, me falar
Quais são os personagens da história? Vocês vão voltar lá no texto e vão ver os personagens, ok? Combinado? E aí, eu chego no enredo, e o enredo é o assunto central do texto, ou sucessão de acontecimento, que constitui uma ação. Calma, bem complicadinho para entender, mas vamos pegar um exemplo. Como que acontece a história? Qual que é o conflito, o enredo da história da Cinderela? Que é aquele conto que a gente lê desde criança. Percebam, a Cinderela era uma menina, né, que era muito maltratada, e aí ela quer ir ao baile. Então, o enredo, a história se desenvolve a partir do momento que ela quer ir ao baile e as irmãs dela não deixam, não é assim? Então, esse é o enredo, é o conflito que acontece para desenrolar a ação. Vamos pensar em outro exemplo, né? Não, no caso da Chapeuzinho Vermelho. Qual que é o enredo da Chapeuzinho Vermelho? Bom, é uma menina que ela vai levar alguns doces, alguns remédios para a vovó, e aí, no meio da floresta, ela conhece o lobo e desenrola toda a história. Então, o enredo é o assunto central. O que acontece? Tá? E aí lida muito com o conflito, porque precisa acontecer alguma coisa para desenrolar a história. Porque se não acontece nada, não há história. Concordam comigo? Então, vocês vão voltar lá no texto e vão ver a partir de que momento que começa a história. Por que começa a história? Então, o enredo é muito isso, é o assunto central. Veja que a Cinderela teve que ter o baile para desenrolar toda a história, não é? Porque se fosse só falando da vida da menina, né? Ia ser o assunto, mas não ia ter ali uma sucessão de acontecimentos. Correto? Qualquer dúvida pode me perguntar, que eu sei que esse daqui é um pouco mais complicadinho, tá bom? E quando eu falo que o texto dramático ele é um teatro, é porque ele é dividido em atos e cenas. Ou seja, nós temos várias cenas. Quando a gente assiste um filme, nós não temos várias cenas no filme. Tem a hora lá que começa o filme, aí tem o meio, tem as batalhas. Então, as cenas são divididas assim. Cada ponto, cada acontecimento precisa de uma cena para ocorrer, tá bom? Então, vamos pegar o exemplo novamente dos contos de fadas, que eu sei que é mais acessível para vocês, né? Vamos pegar lá um outro exemplo da Branca de Neve. Na Branca de Neve, o que acontece? Vamos transformar ela como se fosse um teatro. A Branca de Neve é um conto, mas vamos transformar num teatro. Primeira cena, a Branca de Neve aparece, né, toda feliz, dando comida para os passarinhos. Depois, a madrasta dela pergunta ao espelho quem é mais bonita. E o espelho fala que a Branca de Neve é mais bonita de todo o reino. Segunda cena. Terceira cena. A madrasta manda matar a Branca de Neve. E aí ocorre o acontecimento. Quarta cena. O caçador leva a Branca de Neve para a floresta, mas ele fica com dó dela. Ok. Quinta cena. Ela vai na casa dos 7 anões. Ok. Sexta cena. Ela vivencia a vida com os 7 anões, tudo tá de boa. E aí, na sétima, oitava cena, o que acontece? Ela acaba comendo a maçã envenenada e aí ela espera o príncipe. Veja, todas as cenas são sequências de acontecimento no teatro. Cada cena tem um acontecimento, tá? E a gente vê isso muito em filme, certo? Até porque a gente fala, eu gostei daquela cena, nossa, aquela cena ali foi marcante para mim, não fala? Então, cada cena é onde tem os acontecimentos, tá? Vocês vão lá e vão ver quantas cenas nós temos ali no nosso texto, ok? E aí eu venho aqui para vocês. O texto dramático usa muito discurso direto, mas o que seria? Vamos aprender? O discurso direto é caracterizado por uma transcrição exata das falas dos personagens, sem participação de narrador. Lembra que narrador é aquele que conta, que narra a história, tá? Por exemplo, aqui, ó. Perceba, Pedrinho, não sei te informar, só sei que é um grande tesouro. Aí o Visconde fala, posso ir com você? Aqui nós temos um discurso direto, porque a fala do personagem na íntegra, ou seja, foi transcrita aqui a fala do personagem. Não tem outra pessoa falando por ela. Agora, se tivesse um narrador, seria bem assim. Ali estava Pedrinho e Visconde, e Pedrinho falou que não sabia informar, só sabia que era um grande tesouro. E Visconde pediu para ir junto com Pedrinho. Perceba, eu estou falando por eles. Quando eu estou falando por eles, é um discurso indireto, porque tem uma pessoa falando pelo personagem.
Agora, quando eu falo, trago aqui para vocês a fala perfeita e na íntegra dos personagens, é um discurso direto. Perceba como é diferente. Vou novamente explicar para vocês. Discurso direto. Pedrinho, 2 pontos. Não sei te informar, só sei que é um grande tesouro. Fala do personagem diretamente. Ele falou isso, está escrito ali. Quando eu vou para o discurso indireto, quando o narrador fala pelo personagem, seria mais ou menos assim, abre aspas e começa. Vamos lá. Pedrinho falou que não sabia informar, mas que era um grande tesouro. Ponto. Eu estou falando pelo Pedrinho, por isso que é um discurso indireto. Quando o Pedrinho fala, a parte dele é um discurso direto. Entendido? Qualquer dúvida pode me perguntar. Observe que temos somente as falas dos personagens, não a presença de outra pessoa, contando a história. É um texto por meio de diálogo, tá? E aí eu trago aqui para vocês o conceito de diálogo. Diálogo é conversação entre 2 ou mais pessoas. O diálogo pode estar em prosa, que é o jeito que a gente tem nos livros. Prosa é diferente de verso. Por quê? Verso, a gente escreve poema, não é? Lembra que a gente estudou o poema da bailarina, que vinha com estrofes e versos? Quando a gente fala de prosa, nós estamos falando desse tipo de escrita aqui, ó. É uma escrita linear, uma escrita corrida. Para demonstrar melhor, essa explicação está escrita em forma de prosa. Por quê? É uma escrita corrida, de margem a margem. É uma escrita sequencial, por linhas e parágrafos, tá? Mas mais para frente a gente vai entender isso. Não precisa ficar atordoado, é só para exemplificar agora. Ó, prosa é o texto escrito de forma corrida, que se utiliza de linhas e parágrafos. Vamos ver um exemplo de prosa? Olha aqui. Um exemplo de prosa, tá? Por que é um exemplo de prosa, professora? Porque eu tenho aqui um texto corrido formado por parágrafos e linhas, diferente do meu poema da bailarina que a gente estudou anteriormente, que era por versos e estrofes, ok? Peço para vocês que, em caso de dúvida, só vir me perguntar, principalmente nessas questões de enredo, né, que é mais difícil, discurso direto, podem vir me perguntar que eu estarei auxiliando vocês, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.